Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 10, de 17 até o 20, nos diz o texto bíblico: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas, porém, todavia, entretanto, não vos alegrei, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Deus e Pai, fale aos nossos corações nesta manhã, pela sua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Há um grupo também seleto na Escritura de 70 discípulos de Jesus, que foram comissionados para ir de casa em casa, de cidade em cidade, curando os enfermos, anunciando o evangelho do reino, e quem aceitasse as palavras daqueles 70 homens, aceitavam ao próprio Cristo. Quem rejeitava a palavra daqueles discípulos, rejeitava a palavra de Cristo e rejeitava quem havia enviado Cristo, ou seja, a Deus Pai. Era assim que a coisa deveria funcionar. Irmãos, quem rejeita Cristo, rejeita também aquele que o enviou. Os 70 voltam felizes. Nós lemos o texto que diz-nos que até os espíritos imundos, malignos, eram sujeitos a eles. E eles ficaram felizes por isso. Jesus, se você continua lendo o texto de 10 até o 20, é o texto que nós lemos, a palavra de Deus nos diz que Jesus ainda deu a eles mais poder. Eu lhes dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e vocês não sofrerão danos, vocês serão ainda mais abençoados e dotados de poder do que eu já dei para vocês. Interessante isso. Porém, tem uma situação muito particular. Jesus então vira-se para eles e diz: vocês expulsam demônios, vocês fazem toda essa obra que eu dou poder para fazer, ela vem de mim, está tudo certo, porém essa não é a coisa mais importante. Então, Jesus dava graças de muitas pessoas, naquele contexto social, que eram mais inteligentes, mais isso, mais aquilo, não havia recebido, mas eles, aqueles 70, haviam recebido da parte do Senhor. A obra que Jesus fazia era de particular execução, e muitos, Jesus disse, quisera estar no lugar de vocês. E não disse nome, mas talvez Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Samuel, Daniel, Jó, talvez Salomão, todos quiseram estar no lugar de Pedro, de Judas, no lugar de André, dos discípulos. Os 12 também faziam parte dos 70, que ali estavam contemplando aquela obra gloriosa, aquele momento ímpar, singular, da salvação de Deus à humanidade. Então Jesus diz-nos em 10:24, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Irmãos, talvez Pedro quisesse estar também no nosso lugar. E nós temos uma coisa, irmãos, que eles não tiveram. Nós temos uma Bíblia completa. Abraão não teve Bíblia para ler, nós temos. Davi teve parte da Bíblia, só teve a lei. Nos dias de Jesus, os discípulos, Paulo e etc., eles liam o Antigo Testamento e eram abençoados nisso. Nós, porém, temos a salvação e a revelação completa de Deus e sua obra redentiva. Então nós temos, irmãos, condições totais de compreender o nosso Deus pela fé, conforme revelado na Escritura. Irmãos, a Bíblia nos conta lá em João 10, Jesus havia curado um cego, e os fariseus estavam chateados com aquilo, curando em pleno sábado. Eu não sei, eu só sei que agora eu vejo, o cego dizia mais ou menos isso. Então Jesus está aqui nesse culto de ceia, porque nós estamos aqui relembrando-nos a morte do Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha, irmãos. Irmãos, esse pastor, ele guia, ele sustenta, as ovelhas o conhecem, ele conhece as ovelhas, e tem um negócio que só esse pastor faz: ele dá a vida pelas suas ovelhas. Irmãos, naquela oportunidade, naquele
contexto de Jesus, o pastor da ovelha, ele tinha que pagar pela ovelha que sumia. O pastor era uma pessoa assalariado com determinado salário, e ele tinha uma comissão, ele levava as ovelhas para a pastagem e se contava as ovelhas. Quando ele retornava, tinha que ter o número das ovelhas. Se alguma se perdesse, ele tinha que pagar. Então o Senhor Jesus, ele vai atrás de cada um de nós e nos paga, ou paga por nós. Paga com o quê? Com o seu próprio sangue. Então este pastor, supremo pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Irmão, ser chamado de filho de Deus, é aí que eu entro com essa questão do pastor. Ser chamado de filho de Deus é a coisa mais importante da vida. Saber que você pertence a uma família espiritual especial é de fato especial. Saber que você é de Deus. Quando nada mais resta de esperança, a esperança ressurge da filiação. Quem nós somos? Quem é o nosso pai? Lá em casa eu sempre digo para as meninas, em situações oportunas, que tem um sujeito que ele é pai da mentira. E quem mente é filho dele. Não é assim? Nós não somos filhos daquele, nós somos filhos deste que aqui está presente, visto pelos olhos da fé, sentidos pelo Espírito de Deus. Na verdade, nós somos dele. Irmãos, a Segunda Guerra Mundial, ela terminou as batalhas agosto, setembro, ainda no Pacífico, em que as forças japonesas demoraram um pouco mais para se renderem, mas oficialmente ela encerrou no dia 8 de maio de 1945, portanto vai fazer agora 70 anos, agora dia 8 de maio. No dia 8 de abril de 45, exatamente um mês antes, numa manhã ensolarada, na cidade de Regensburg, ali na Alemanha, no campo de concentração de Flossenburg, 7 prisioneiros saíram da cela. Dentre eles havia um pastor luterano chamado Dietrich Bonhoeffer, um servo de Deus abençoado, que ficou famoso, conhecido depois desses eventos. Teólogo, ele havia se oposto a Hitler. A história conta que ele então, saindo da cela, ele fez uma oração. Orou a Deus. Os temidos guardas das SS chegaram, despiram a Bonhoeffer, tiraram-lhe as roupas, e ele subiu naquele alpendrezinho, ali ele foi enforcado. Ele havia passado preso em Berlim durante 2 anos, por defender ações contra Hitler, porque ele via Hitler como um verdadeiro Satanás. E por conta disso ele foi assassinado pelo governo nazista. E ele, antes de morrer, obviamente, ele escreveu algo. Ele escreveu assim: quem sou eu? Com frequência, eles me dizem que saio do meu confinamento de minha cela calmamente, alegremente, firmemente, como um cavalheiro saindo de uma casa de campo. Quem sou eu? Com frequência, eles me dizem que converso com os meus guardas com liberdade, amabilidade e clareza, como se eu tivesse o poder de mandar. Quem sou eu? Com frequência, continua Bonhoeffer, eles me dizem que eu vivo os dias infelizes de maneira equilibrada, sorrindo, com orgulho, como quem está acostumado a vencer. Quem sou eu? Realmente tudo isso que os homens dizem? Ou sou eu apenas o que eu sei mesmo a meu respeito? Inquieto, ansioso e doente, como um pássaro na gaiola, lutando para respirar, como se mãos apertassem a minha garganta, desejando ver cores, flores, vozes de pássaros, tendo sede de palavras bondosas, saudade dos vizinhos, aguardando grandes acontecimentos, tremendo impotente pelos amigos infinitamente distantes, cansado e vazio da oração, no pensamento, nos atos, desmaiando e pronto a dizer adeus para tudo. Quem sou eu? Sou este, o fraco, ou sou aquele forte que as pessoas dizem que eu sou? Quem sou eu? Este ou outro? Sou uma pessoa hoje, outra amanhã?
Sou ambos ao mesmo tempo? Sou um hipócrita diante dos outros e diante de mim mesmo um fraco, miserável e desprezível? Ou ainda há dentro de mim alguma coisa como um exército derrotado, fugindo desordenadamente da vitória já alcançada? Quem sou eu? Elas zombam de mim, ele diz, essas minhas perguntas solitárias. Quem quer que eu seja, tu sabes, ó Deus. Ele responde: eu sou eu. Irmãos, um médico assistia o enforcamento de Bonhoeffer. E ele deu a seguinte declaração: raramente vi um homem morrer tão entregue a Deus. Sabe por quê? Ele tinha o seu nome na lista daquelas pessoas que haviam sido compradas pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Você já deve ter ido em festa em que tem que dar o nome, não é assim? E a coisa mais embaraçosa é quando você chega ali e eles falam assim: o seu nome não está aqui. Já aconteceu isso comigo. Deve ter acontecido com você. Há um tempo atrás eu fui numa solenidade, e a solenidade acontece muito e deixa a gente meio triste. Quando eu cheguei lá, neste lugar, fui eu, mais algumas pessoas, da igreja inclusive. Quando eu cheguei lá, tinha uma porta para entrar, eu estava representando a igreja, lá no aniversário do batalhão, lá no Vila Isa. Quando eu cheguei, aí a moça me disse assim: você é o pastor da igreja presbiteriana, não é isso? Aqui está o seu, tipo um crachá. E me deu aquele negócio. É muito bom. Foi assim que Bonhoeffer vivia. Ele sabia de quem ele era, irmãos. Irmãos, não importa. Irmãos, a inscrição no céu, o nome nosso no livro da vida, garante em Cristo pela graça a herança. Jesus anunciou que haveria o reino, não foi? Ele disse que nesse lugar havia moradas preparadas. Na verdade, o texto não diz que ele foi preparar, é justamente o contrário. Ele diz o seguinte: lá tem moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou embora para estar com o Pai, mas ali as moradas já estão preparadas, e quero crer pela fé antes da fundação do mundo. Então nós temos um lugar para ir, temos um lugar para estar, temos um reino para poder fazer parte dele. E Jesus disse, fazendo esse convite: vinde, entre para este reino. E eu te pergunto, o que é que nós podemos esperar nesse reino? Tem muita coisa, mas tem algumas coisas eu quero ditar para os irmãos. Apocalipse 21:4 nos diz assim: que Deus lá, 21:4, limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Irmãos, como morrer e ver morte é complicado. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Este é o lugar no reino que Deus tem preparado para nós. Não apenas um novo tempo, não apenas um novo modo de vida, mas até o lugar é um lugar diferente. Sabe por quê? João viu esse lugar pela revelação no Apocalipse, também no capítulo 21, o verso de número 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Irmãos, ali nós estaremos livres do pecado. Quando o Senhor Jesus Cristo nos salvou do inferno e da morte, Ele nos livrou da condenação do pecado na justificação. Nós fomos, irmãos, livres daquilo que o pecado produzia em nós, que já nascemos condenados à morte eterna. Então, quando nós aceitamos Jesus e recebemos a justiça, a justificação pelo sangue de Jesus Cristo, então o que ocorre conosco? Nós somos considerados justos aos olhos de Deus. Mas ainda não podemos nos dizer livres da presença do pecado, porque o pecado está e tão de perto nos rodeia, não é assim? Mas um dia, irmãos, nós estaremos livres da presença do pecado.
Ainda agora não podemos rir do pecado, não podemos tripudiá-lo, não podemos fazer careta para ele, mas do outro lado do Jordão nós vamos fazer. Do outro lado do Jordão nós vamos poder rir do pecado e da morte, irmãos. Do outro lado do Jordão nós vamos olhar aquilo que ficou eternamente para trás, irmãos. Porque Deus nos prepara para um lugar glorioso, um novo céu e uma nova terra, em que não haverá mais pranto, mais dor, e também ali estaremos livres daquilo que mais nos incomoda, que é o pecado. Deixemos 12:1 de Hebreus, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, a coisa mais importante da existência é ter pela fé, mediante essa obra consumada de Jesus, e por isso nós estamos aqui reunidos para lembrarmos dela, é a certeza de que o nosso nome está escrito naquele livrão. Não deve ser desse jeito, mas eu só consigo pensar assim: aquele tanto de gente e aquele livrão. E eu quero te perguntar, que o pastor Angelina Antônio de Almeida perguntou para o meu pai em 1979, 78 para 79, nossa pequena congregação. Ele disse: se Jesus voltasse, enviasse os anjos dele com um grande livro e descesse nessa com a nossa congregação e na nossa reunião agora, ele abriria o livro, começaria a chamada. O anjo diria: Argerindo Antônio de Almeida, e eu levantaria a minha mão. Ele olharia e diria: evangelista João Sabino Moreira. Ele levantaria a mão. Irmãos, aquela noite, o culto da nossa congregação perdeu o controle. Ela acabou por acabar. As pessoas foram embora, porque não tinha jeito de acabar o culto. Quando ele perguntou, o seu nome estaria neste livro. Muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome eu profetizei. Em seu nome eu expulsei demônios. O Judas estava lá, fazendo aquilo tudo, e recebeu o poder de Deus para pisar serpentes e escorpiões, mas o final da história dele é um enforcamento e a perdição eterna. Isso não resolve o nosso problema, irmãos. A coisa mais importante, única, cardial, mais importante da vida, e que nos assegura, irmãos, a nossa firmeza na caminhada, é que o nosso nome está lá, naquele livro. Se você tem o seu nome escrito, e pela fé a certeza disso, você é a pessoa mais feliz da terra. Mas se você tem dúvida de que o seu nome não está neste livro, você é a pessoa mais infeliz e insegura da face da terra. Senhor, em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Em outra parte do evangelho nós ouvimos: ouvir-se-á, porém, em verdade vos digo que não vos conheço. Irmãos, de tudo o que nós devemos nos gloriar, Paulo disse, é na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, sabendo, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Irmãos, pela fé, eu quero dizer, o meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou de Deus. Isso não quer dizer que eu seja perfeito, melhor do que ninguém, e até eu acho o pior de todos. Mas eu sei que meu nome está lá, naquele livro. E você precisa ter a mesma certeza de que o seu nome estará lá. A sua saúde vai acabar, seu dinheiro, a sua idade, a sua beleza, tudo que for, suas roupas, tudo se esvai. O que fica é a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus.